Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do curso de Redes Neurais vinculado ao programa de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Essa videoaula vai cobrir a parte 7 do tópico 8. O tópico 8 é Deep Learning e o título dessa parte 7 é Redes Neurais Adversárias Generativas. Temos aqui a sequência de tópicos que serão abordados e vamos começar introduzindo alguns conceitos básicos. Como se trata de um assunto bastante avançado, né, nós vamos fazer uma introdução suave e detalhada para passar a ideia principal que está por trás dessas máquinas de aprendizado chamadas redes neurais adversárias generativas, ok? Bom, primeiro abordando o conceito de modelo generativo, né, vou dar um exemplo aqui que é mais conhecido. Uma gramática de uma língua é dita generativa quando ela é capaz de gerar infinitas frases a partir de um conjunto finito de regras daquela linguagem, ok? O mesmo conceito vale para uma rede neural generativa, quando, por exemplo, ela aprende a gerar um conjunto infinito de imagens sintéticas, portanto, imagens artificiais, né, de algum domínio de interesse, como imagens de carros, de faces humanas, de dormitórios, de gatos e assim por diante, né? Evidentemente, não cabe nos restringirmos aqui a imagens, pois a proposta é extensível para qualquer tipo de padrão de entrada, como sequências sonoras e textos em linguagem natural. No entanto, a grande parte da literatura em GANs, né, Generative Adversarial Networks, está concentrada na síntese de imagens e será o foco também dessa videoaula. O desafio com a geração sintética de padrões é fazer com que eles não sejam facilmente distinguíveis de padrões reais e que sejam também controláveis, né? Não basta, então, gerar uma imagem sintética bem similar, bem realista, né? Eu preciso também ter algum tipo de controle, poder comandar essa máquina generativa de modo que ela gere o tipo de imagem de acordo com os meus interesses, com as minhas demandas, certo? Em outras palavras, deve-se garantir que a rede generativa não só capture a essência do padrão, né, que ela vai sintetizar, mas também os seus detalhes e especificidades de estilo e forma. Além disso, a máquina generativa deve ser capaz de produzir o tipo de resultado comandado na entrada. Ok, em certas aplicações eu quero que seja gerado qualquer tipo de carro, qualquer tipo de gato, qualquer tipo de árvore ou flor, né? Mas em outras aplicações eu quero um padrão específico e eu gostaria de poder comandar a geração, dentre todos os infinitos padrões, eu quero um específico. Tá? É evidente que de tudo que já foi visto ao longo deste curso, né, havendo dados suficientes e contando com a flexibilidade dos mapeamentos produzidos por redes neurais profundas, são mapeadores universais e dispondo também de técnicas de ajuste de pesos fundamentados em gradiente descendente, é evidente que essas arquiteturas se mostram como bons candidatos, boas candidatas, né, a atender essa demanda de modelos generativos que aprendem a partir de dados, ok? No entanto, por mais dados que se tenha disponível, e temos, particularmente no contexto de imagens, né, para o treinamento, e por mais flexibilidade de mapeamento que possa ser explorado numa rede neural profunda, as redes generativas, quando treinadas isoladamente, antes desse conceito aí de redes adversárias, né, não conseguiam desempenho de alta qualidade em suas gerações sintéticas. Ou seja, o objetivo de reduzir o erro na saída, né, o erro entre uma imagem sintética
e o que se espera de uma imagem realística, tá? Ou realista, não era satisfatório ainda, ou seja, tentar reduzir o erro tratando a rede generativa isoladamente não estava se mostrando eficiente, ok? Para se chegar em modelos efetivamente realistas. Foi, então, em meados de 2014, que um salto expressivo de qualidade no desempenho de redes generativas ocorreu, particularmente nesse paper do grupo do Bendio, né, tendo como primeiro autor aí o Goodfellow. Né. Esse salto de qualidade se deu quando a rede generativa passou a ser treinada em conjunto com a rede neural adversária, ou seja, duas redes neurais passaram a ser treinadas simultaneamente. Essa rede neural adversária opera como um classificador binário que tem que se especializar em detectar o que é real, fornecido por um conjunto de treinamento, e o que é sintético, fornecido na saída da rede generativa. Então, esse classificador binário ou vai receber uma amostra do conjunto de treinamento, portanto, uma amostra real, ou vai receber uma amostra gerada pelo modelo generativo, portanto, uma amostra sintética. Tá? E o papel dele é identificar a fonte, falar isso é real, isso é sintético, ok? Essas duas redes neurais, uma generativa e a outra discriminativa, são adversárias porque o aumento de desempenho de uma delas, mantendo a outra fixa, né, implica na perda de desempenho da outra, que ficou fixa. De modo que ambas competem. A rede classificadora tenta discriminar cada vez melhor imagens sintéticas, de imagens reais, né? E a rede generativa tenta gerar imagens sintéticas que sejam cada vez menos discrimináveis de imagens reais. Okay? A ideia é que o treinamento progrida a ponto de que o ideal, né, é que o modelo generativo, né, consiga gerar imagens sintéticas indistinguíveis das imagens reais, de modo que o modelo discriminatório, o classificador binário aí, né, por melhor que ele aprenda, ele já não consiga mais ter um desempenho superior a simplesmente chutar entre ser real ou ser sintético. Tá? É isso que está sendo dito aqui. Nessa situação, fica evidente que a rede classificadora não é mais capaz de distinguir, né, na situação ideal, de treinamento bem sucedido, né, a rede classificadora não é mais capaz de distinguir entre a fonte real e a sintética, por mais hábil que ela seja na discriminação entre real e fake. Né? Lembrando que ela é treinada conjuntamente com a rede generativa. Ok? Logo, pode-se afirmar que a rede generativa aprendeu de fato a distribuição que está por trás da classe de padrões que se quer gerar. Até esse ponto já deve ter ficado claro que podemos interpretar modelos generativos como tendo um papel oposto ao de modelos discriminativos. Oposto no sentido de que o que é saída do modelo generativo é entrada do modelo discriminativo. Tá? Mas vamos exercitar um pouco mais esses conceitos aqui. O modelo discriminativo parte de um padrão completo, que seria uma imagem, por exemplo, e o mapeia numa classe, num rótulo, né, ao detectar nesse padrão de entrada atributos característicos daquele rótulo. Né. Então, no nosso caso aqui é imagem real ou imagem fake. Né. E, por outro lado, o modelo generativo parte de uma classe. Aqui a gente tem que entender o seguinte: o que significa partir de uma classe? Ele é treinado para se especializar em gerar amostras sintéticas de uma certa classe, imagens de gato, faces humanas, né?
carros, ok? Então, há uma especialização na geração de amostras sintéticas de uma certa classe, né? E ele procura gerar padrões completos, ou seja, imagens completas que exibem atributos característicos daquela classe, certo? Então é mais ou menos um papel trocado entre os dois modelos. O que um fornece na saída é o que o outro precisa receber na entrada. Tá? Uma outra interpretação válida e muito interessante nesse momento do nosso curso, né, visto que nós nos concentramos bastante em modelos não probabilísticos, modelos determinísticos de mapeamentos multidimensionais, né, nós chamamos o nosso neurocomputador de uma máquina capaz de sintetizar mapeamentos multidimensionais de entrada-saída, né? Portanto, mapeamentos determinísticos. Agora nós vamos continuar gerando mapeamentos, tanto para a máquina generativa como para a discriminativa, mas agora numa perspectiva probabilística, ou seja, a máquina generativa vai receber na entrada um vetor de variáveis aleatórias, que seria um ruído, né? E vai produzir para cada proposta de para cada conjunto de valores que esse vetor de entrada assume, né, vai ser gerado aqui no caso, falando de imagens, né, uma imagem sintética daquela classe com que a máquina generativa foi treinada. Tá? E, por outro lado, a máquina discriminativa, o classificador, né, vai receber na imagem ou na entrada ou uma imagem real ou a saída da máquina generativa. E, condicionada a essa informação, vai produzir uma saída específica. Né? Pode haver essa entrada de ruído aqui, indicando que a entrada pode estar sujeita a alguma perturbação também. Então, eu posso analisar esse cenário sobre essa perspectiva probabilística. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso e nem ver extensões e variações de propostas em termos conceituais e formais. Tá? Nós vamos ver os modelos tradicionais de GANs, né? E vamos só mencionar que já houve várias iniciativas de extensão nesses últimos 6 anos, certo? Bom, capturar a distribuição que está por trás da classe de padrões que se quer gerar envolve descobrir e mapear corretamente o manifold. Né? Nós já vimos que algo que na primeira vez com que nós nos defrontamos com esse conceito de manifold, né, foi surpreendente perceber que várias tarefas de aprendizado, né, poderiam ser resolvidas capturando toda a informação essencial que está por trás daquele processo em dimensões bastante reduzidas. Né? E a isso nós chamamos de capturar o manifold, desdobrar o manifold. Tá? Então aqui também a máquina generativa ela vai ter que capturar a essência da informação que está por trás. Por exemplo, o que tem que acontecer com a relação de pixels numa imagem retangular para que eu tenha um exemplar sintético de uma face humana realista, por exemplo, né? Ou de um gato, ou de um carro. Tá? Ok, então voltamos a trabalhar com esse conceito aqui, e não é surpreendente que isso aconteça, porque quando falamos de autoencoder, nós também temos uma máquina generativa que é o decoder, né, o decodificador do autoencoder. Ele vai receber o código lá no espaço latente, no gargalo, e vai reconstruir a imagem na saída. Né? Então, o autoencoder já trabalhou com esse conceito de máquina generativa, embora nós não
denominamos assim naquele momento. O potencial dessas máquinas de aprendizado chamadas redes adversárias generativas é ilimitado, né? Pois a rede generativa pode, em princípio, aprender qualquer distribuição de dados, se tornando uma imitadora fiel de qualquer padrão que se queira gerar. Nós vamos ver várias aplicações de sucesso e vocês vão sair dessa videoaula com uma noção bem interessante do potencial dessa técnica, né? Numa área pródiga e ideias interessantes ao longo dessa última década, as GANs foram chamadas por Ian LeCun, um dos pais de Deep Learning, né, de a ideia mais interessante nos últimos 10 anos em aprendizado de máquina. Então não realmente receber esse tipo de impressão aí a partir de um dos pesquisadores que vem contribuindo para a área há muitas décadas, né? É um indicativo de mérito, de potencial de aplicação assim, não desprezível, ok? Bom, então vamos abrir a caixa preta e ver como as GANs operam e como que elas são treinadas. Já mencionei que a gente não vai ver todas as variantes e as suas extensões, né? Mas vamos pelo menos conseguir abrir essa caixa preta para vocês entenderem como que as coisas funcionam. E não vai surpreender ninguém aqui eu já antecipar que as técnicas utilizadas para treinar essas máquinas conjuntas aí, né, o modelo generativo e o modelo discriminativo, são baseadas em gradiente descendente e no erro de saída do classificador. Tá? Bom, então vamos lá. Princípio de operação das GANs. Essa sessão está fundamentada no conteúdo desse vídeo aqui do YouTube, que eu recomendo fortemente que vocês assistam. É um material bastante didático e completo. Tá? Vamos lá. Agora eu vou mostrar numa figura tudo que nessa sessão 1 que eu acabei de encerrar aqui, tentamos descrever em palavras, né? Então, a máquina discriminativa aqui, que é um classificador binário, né? Ela vai produzir na saída ou o rótulo real ou fake, tá? E deve ser a saída real quando vier uma imagem aqui do conjunto de treinamento e deve ser o rótulo fake quando chegar uma imagem gerada pela máquina generativa. A máquina generativa opera a partir de um vetor de variáveis aleatórios, que eu chamo de variáveis latentes também, né? E, com base nessa entrada aleatória, a máquina generativa vai produzir, por exemplo, uma face humana, tá? Sintética, ok? Só para dar uma noção para vocês, o vetor de variáveis latentes em aplicações estado da arte hoje, né? Particularmente para faces humanas, tem dimensão 512, tá? E as faces têm uma certa resolução, vocês podem acompanhar nos papers respectivos, ok? Então, a ideia é treinar conjuntamente essas duas máquinas, de modo a que cada uma delas maximize o seu desempenho. Como elas são adversárias, evidentemente, o ganho de desempenho de uma máquina desafia mais a outra, que se não reagir vai acabar perdendo o desempenho. Né? Aqui o mesmo fluxo de informação, numa configuração um pouquinho mais
fechada em termos modulares, né, que talvez fique mais fácil para algumas pessoas que estão acompanhando essa videoaula, ok? Mas é o mesmo conteúdo, não tem nenhuma novidade aqui. Vamos tomar agora, já que trabalhamos bastante nesse curso com aquela base de dados de dígitos manuscritos, chamada MNIST, né? Nós vamos mostrar esse cenário aqui, como que eu iria implementar uma máquina generativa para dígitos manuscritos, né? Então, eu teria aqui a base MNIST representando as imagens reais, eu teria que treinar essa máquina generativa para produzir dígitos manuscritos, né, sintéticos, de tal modo que eles se assemelhassem, ele se tornasse tão realista quanto as imagens reais mesmo, né? De tal modo a dificultar sobremaneira a tarefa do classificador binário aqui, né? Essa é a ideia. Evidentemente, eu tenho duas máquinas, eu tenho que treinar duas máquinas conjuntamente, e também para dar uma noção para vocês de dimensão, né, as aplicações para faces humanas, né, o número de pesos sinápticos dessa rede geradora está na ordem de 30 milhões de pesos sinápticos, né, e da rede discriminativa está na ordem de 29 milhões de pesos sinápticos. Ok? Bom, durante o treinamento, a rede generativa aprende a gerar imagens fake cada vez mais próximas de imagens reais. Caso contrário, a rede discriminativa vai conseguir desempenhar o papel dela, como ilustrado nas figuras a seguir. Ou seja, se vem uma imagem real, ela corretamente quando ela estiver bem treinada, né, ela vai classificar como real, e se vier uma imagem fake, e essa máquina generativa não estiver com desempenho tão bom, né, ela vai conseguir classificar corretamente como fake. Ok? Então esse é o objetivo dessa máquina aqui, maximizar a sua performance de classificação, se especializando em detectar fraude. Tá? O potencial de imitar tão bem a realidade pode ser usado para os mais variados fins, nem todos virtuosos e, claro, trazendo riscos para a identidade das pessoas, né? Porque eu posso aqui criar situações não só de imagens, mas de vídeos, de falas, né, indistinguíveis de certas pessoas, e aquela pessoa nunca esteve naquela foto, por exemplo, né, nunca disse aquela frase, nunca proferiu tal discurso. Né? Então eu convido vocês a assistirem mais esse vídeo aqui, é bem curtinho, mostrando um discurso de Barack Obama, mostrando como ele foi sintetizado, né, e indicando claramente tratar-se de um discurso sintético e, pelo menos para nós leigos, né, indistinguível de uma fala real do próprio Barack Obama. Okay? Bom, vamos agora, após cobrir o princípio de operação das GANs, né, vamos falar um pouquinho de como é feito o treinamento. Eu já disse que é baseado em gradiente, as duas máquinas são treinadas conjuntamente. Mas como que é a função custo, né? Então, embora a configuração da GAN seja bastante inovadora, o treinamento segue as mesmas estratégias já usadas para outras redes neurais profundas, a menos a proposição de uma função de custo mais elaborada, que reflete explicitamente os papéis a serem desempenhados
pelas redes generativa e discriminativa, ok? Então, o erro aqui produzido na saída vai permitir que eu calcule o vetor gradiente e assim eu vou conseguir, dada a função perda aqui, eu vou conseguir atuar ajustando os pesos da rede discriminativa e da rede generativa. Okay? Então é necessário evitar que o aprendizado de uma rede avance mais rápido que o da outra, ou seja, é necessário promover um certo equilíbrio no progresso do treinamento de ambas as redes neurais, porque o objetivo, de fato, não é que uma ganhe da outra, é que as duas progridam simultaneamente ou de forma equilibrada, né? Porque assim, todo o progresso que a rede generativa tiver vai ser compensado por uma maior habilidade discriminatória da rede do classificador binário aqui, tá? E como eu tenho, como elas competem entre si, então já na proposta lá de 2014, Goodfellow e coautores denominou o treinamento dessas duas redes como de um jogo minimax, tá? Nós vamos ver o que significa isso, mas pensando em termos de otimização e de gradiente descendente, né, é criado aqui um cenário bastante desafiador, porque essa ideia de pegar a função perda aqui e uma rede tentar maximizá-la e a outra tentar minimizá-la, né, acaba criando muitos pontos de sela. Nós já sabemos que os pontos de sela são desafiadores para o treinamento, dificultam a convergência e o progresso no ajuste dos pesos, né? Então é isso que eu estou mostrando aqui, só alertando vocês que não é tão elementar conseguir sucesso ao treinar essas duas máquinas, tá? Particularmente pela presença de pontos de sela e agora causados não apenas pela profundidade, pelas peculiaridades da própria arquitetura profunda da rede, tá? Mas pelo fato de eu ter essa competição entre duas máquinas de aprendizado que tem que aprender conjuntamente, né? Outro detalhe importante é que a função custo ela vai ter essa forma aqui de uma somatória de logaritmos, e aqui eu estou só ilustrando que da onde vem esse princípio, né? Então, na verdade, o que eu quero é descobrir uma função densidade e probabilidade que melhor explica a distribuição de dados amostrada, né? Então, para calcular a adequação dessa distribuição em branco aqui a essas 4 amostras aqui, né, eu calculo as probabilidades ditadas pela distribuição e faço o produtório delas, né? Isso aqui é a função de verossimilhança. Eu quero maximizar a função de verossimilhança e eu posso aplicar logaritmo e com isso o produtório vira um somatório, tá? Lembrando que o logaritmo é uma função monotonicamente crescente que não altera a posição dos extremos da função, tá? Eu posso também interpretar a solução de quadrados mínimos, que a gente já trabalhou aqui no curso, e até de entropia cruzada, sob essa perspectiva de maximizar uma função de verossimilhança, ok? Mas só preste atenção então aqui nessa fórmula, porque a função custo vai ter uma formulação com essa estrutura aqui. EILA. Então, a função objetivo ou a função custo a ser otimizada é essa daqui. Vamos tentar interpretar o que está presente aqui. Então, x seria a entrada real, né? E g de z é a entrada sintética, ok? Então, toda vez que entra x, eu quero que a rede discriminativa produz um valor próximo de 1.
indicando uma alta probabilidade da entrada ser real. Tá? E toda vez que vier uma imagem sintética, ela deve produzir uma saída próxima de zero, indicando baixa probabilidade de ser real. Tá? Então, o classificador é binário, tem uma única saída, valores próximos de zero indicam tendência a ser fake e valores próximos de 1 a ser real. Ok? Então, vamos lá. Essa função ela vai ser maximizada pela rede discriminativa e minimizada pela rede generativa. Né? Então, quando for aplicar o gradiente para ajustar os pesos dessa rede aqui, eu vou aplicar o gradiente ascendente sobre essa função custo. E quando eu estiver aplicando o gradiente para ajustar os pesos dessa rede aqui, eu vou aplicar o gradiente descendente. Tá? Então, veja, por que a rede discriminativa tende a maximizar essa função? Porque quando é x, o d tem que tender a 1, portanto eu quero maximizar a esperança de log de d de x. Tá? E quando for g de z, eu quero que a saída do classificador se aproxime de zero. Mais uma vez, maximizando esse termo, que é 1 menos d. Quanto menor d, maior é o valor dessa esperança aqui. Tá? Por outro lado, para a rede generativa, eu vou ajustar os pesos de modo que a saída do classificador seja a maior possível. Portanto, vou estar minimizando esse termo aqui. Né? E esse termo só depende dessa rede aqui, não depende dessa. Ok? Vamos explicitar um pouco melhor. Então, tudo que eu falei aqui, né? Quando entra x, a saída deve ser próxima de 1, e quando entra g de z, a saída deve ser próxima de zero. Por isso que esse termo aqui é d, esse termo aqui é 1 menos d. Okay? Então, vamos lá. O que eu quero que a rede discriminativa faça, que o classificador binário faça? Né? Eu quero que ele reconheça imagens reais como sendo reais e, portanto, produza saída próxima de 1. E se ele fizer isso, ele está maximizando esse termo aqui. Né? Eu quero que ele reconheça imagens falsas como falsas, né? E produzindo saídas próximas de zero. Mais uma vez, maximizando esse termo aqui. Por isso que eu vou ajustar os pesos dessa rede para maximizar esses dois termos. Né? Já a rede generativa, né, ela vai gerar imagens sintéticas falsas, né, de modo que elas aparentem ser reais para o classificador. E, portanto, ela vai tentar minimizar esse termo aqui. Né? Esse outro termo não participa no cálculo do vetor gradiente, né, para a rede generativa, e eu foco tudo aqui quando eu estiver ajustando os pesos da rede generativa, certo? Então, esse jogo minimax, acho que agora está bem explicado. Né? As duas redes são treinadas conjuntamente, no caso de forma alternada, como a gente vai ver no pseudocódigo a seguir, tá? Uma tentando minimizar a função custo e a outra tentando maximizar. Tá? Então, eis aqui o pseudocódigo original do trabalho de 2014 de Goodfellow e coautores. Né? Então, fica bem claro, tem o uso de mini-batches, mas fica bem claro que primeiro eu faço uma atualização nos pesos do classificador, né? Em termos de gradiente ascendente, e mantendo a rede generativa fixa, né? E aí eu fixo o classificador, ou a rede discriminativa, e ajusto a rede generativa com gradiente descendente, certo? Só focado no segundo termo ali da função custo.
Então, não é nada muito mais sofisticado do que nós já trabalhamos, mas de fato envolve algumas soluções bem elaboradas, né, e com efeitos práticos bastante significativos. Após essa proposição de 6 anos atrás, já foram concebidas variações que seguem o mesmo princípio operacional, conforme essa lista seguir. Né? Para mais detalhes, consultem essa referência aqui. Se vocês estão surpresos ou até desanimados de ver tantas extensões já lançadas, né? Então esperem até consultar esse link aqui e vocês vão ver que em 6 anos foram produzidos centenas de extensões e variações de GANs. Tá? Então esse link aqui é o mais recomendado para vocês terem acesso a todas as possíveis ideias que já foram formalizadas e publicadas na literatura até essa data, ok? É bastante assim, convincente, né, a gente ver essa quantidade de produção técnico-científica que vem saindo dessa área, indicando duas coisas, né? Que ela tem atraído atenção e tem dado retorno, né? De modo a se manter como uma área, uma espécie de hot topic aí em Deep Learning. Okay? É evidente que é necessário mesmo que hajam muitos grupos trabalhando, né, nessa frente, né, porque se temos resultados impressionantes, vamos ver alguns deles na sequência dessa videoaula, né, isso existe porque houve uma trajetória percorrida por pesquisadores brilhantes, né, e muito dedicados também, né, brilhantes sob dois aspectos, né? Tanto com a mente brilhante, como também com o brilho do suor no rosto. Né? Então, foi uma árdua trajetória e fundamentada em muita pesquisa e muita inovação e criatividade. Né? A gente pode perceber aqui, a partir dessa figura, né, essa era a competência da rede neural generativa no trabalho original de 2014. Né? Aqui já temos em 2015 o pessoal do Facebook, a gente vê ainda espaço para melhorias, né? Idem aqui para um trabalho de 2017 do pessoal da Microsoft. E, finalmente, aqui em 2018, nós chegamos numa situação onde um leigo como eu, por exemplo, eu posso testemunhar que eu não consigo dizer que essas imagens são fake, e elas são. Tá? E é justamente por ter atingido esse estado de competência aqui que nós vamos concentrar boa parte da videoaula daqui em diante a tratar esse modelo aqui, né, que produz esses resultados, que é chamado Style Gun. Okay? São muito impressionantes, né, no olhar faces tão realistas quanto essas e saber que essas pessoas nunca existiram. Né? Então eu convido vocês a consultarem essa webpage aqui, que justamente apresenta uma quantidade muito grande de faces humanas de pessoas que nunca existiram. Né? E o nível de detalhes e a forma realista com que elas se apresentam é de fato impressionante. Né? Mas é o resultado de muito trabalho. Vocês estão vendo aqui, e olha que isso está. Essa estatística foi feita ainda em 2018. Né? Vocês estão vendo a evolução do número de publicações na área de GANs
desde o trabalho seminal ali de 2014 de Goodfellow e coautores, ok? Então, de fato, é uma área que vem ganhando uma atenção muito grande e essa atenção está sendo autorrealimentada pela competência dos resultados, pelos progressos nos resultados. Né? Veja que em 2015 já existia essa ideia, né, de fazer operações aritméticas com imagem, particularmente no espaço latente. Né? Aqui, esse trabalho foi publicado em janeiro de 2016, mas é um resultado de 2015. Né? E a gente vê aqui, já é impressionante, né? Você pega aqui imagens de homens com óculos, subtrai homens soma mulheres, você obtém como resultado mulheres com óculos. Né? Vocês estão vendo aqui algum espaço para melhoria e eu estou mostrando esse resultado aqui justamente porque agora nós vamos entrar no tratamento das Style Guns, ou seja, 3 anos depois desses resultados, ainda com espaço para melhorias, né? Vocês vão ver em que nível a que ponto nós já chegamos, ok? Mas antes de entrar na Style Gun, eu tenho que apresentar as GANs construtivas, que fundamentam, que estão por trás das Style Guns, tá? Do mesmo grupo, do grupo da NVIDIA, com os mesmos autores aqui, quase todos, né? Então, em fevereiro de 2018, eles lançaram essa proposta construtiva, que tornou o treinamento muito mais acessível e viável, tá? Então, vocês estão vendo aqui como que é essa rede construtiva. Então, ele começa com umas arquiteturas super simples para a rede generativa e para a rede discriminativa, tá? E também usa uma resolução muito baixa para a imagem. Tá? E ao longo do treinamento, conforme o treinamento progride, ele vai ampliando a complexidade das arquiteturas da máquina generativa e da máquina discriminativa, né? E melhorando a resolução da imagem. Então, a sequência de camadas, na verdade, ao longo do treinamento, ela vai tratando os diferentes níveis de resolução, né? Vai tornando a imagem mais refinada ao longo das camadas. Né? E, de fato, aqui, depois de terminada a construção, né? Você vai ter um número bem grande de camadas para a rede generativa e também para a rede discriminativa, e essa daqui é uma imagem sintetizada por essa rede aqui, de fato bastante realista. Tá? Esse pessoal da NVIDIA usou hardware bastante poderoso e demorou 4 dias treinando essa estrutura construtiva aqui para chegar nos resultados que a gente vai ver a seguir. Então, basicamente, um ano depois de propor essa arquitetura construtiva, os mesmos autores aí do grupo da NVIDIA, né, propuseram o Style Gun. Esse nome se deve àquela etapa que está faltando ainda aqui na videoaula, que eu já alertei lá atrás, né, que é a questão do controle sobre o resultado da geração. Né? Eu quero sintetizar, por exemplo, imagens de faces humanas realistas, mas eu quero de uma face em particular, por exemplo, da minha face. Eu quero variações sobre a minha face, né? E a minha face tem um certo estilo, né, que eu quero interferir no resultado da geração a partir de um comando de estilo. Né? A gente vai ver que a técnica trabalha com 3 níveis, né? 3 graus de estilo, vamos chamar assim. Né? A gente vai tá aqui nesse slide, né? 3 tipos de estilo eles chamaram, né? Coarse, middle e fine. Né? Olha que impressionante
esse resultado aqui dessa arquitetura, né? Aqui vocês estão vendo a fonte B de faces, e aqui a fonte A, tá? Então veja que a máquina generativa ela é guiada por certas fontes de estilo de faces, né? E aí ela pode gerar todas essas imagens aqui que vocês estão vendo nesse campo 3x5 aqui, são soluções, imagens intermediárias entre as fontes A e B. Não sei se vocês estão percebendo, tá? Então, por exemplo, esse rapaz aqui é algo intermediário entre essa moça e esse rapaz, tá? Então, é algo bastante... É uma interpolação, tá? É algo bastante convincente e são faces bastante realistas mesmo, né? E, de fato, essa rede conseguiu capturar o manifold e está trabalhando num nível de detalhes assim bastante avançado, tá? E o nível coarse, ele é responsável, por exemplo, pelo formato da face, pelo estilo, pela quantidade de cabelo, por exemplo, né? O nível middle, pelo formato dos olhos, se a boca vai ter sorriso ou não, né? E o nível fine tem a ver, por exemplo, com tonalidade de pele, seu cabelo vai estar mais penteado ou não, detalhes mais finos mesmo, né? E uma pergunta que vocês poderiam fazer nesse momento é, ok, talvez, como eu tenho fotos minhas na internet, o pessoal da NVIDIA pode ter conseguido acesso a ela e eu tenha participado do treinamento dessa máquina aí, que levou 4 dias para ser treinado. Mas, tendo ou não a minha imagem participado, né, a máquina generativa é capaz de gerar a minha foto hoje, né? E a minha foto quando eu era criança e a minha foto daqui 30 anos, né? A resposta é sim para todas essas perguntas, né? É claro que serão aproximações, talvez não perceptíveis, a diferença não será perceptível ao olho humano, né? Mas sim, você está lá em algum ponto do espaço latente, justamente porque a quantidade de imagens usada para treinar permitiu que essa máquina capturasse qualquer padrão de face humana, né? E a ponto de poder fazer essas interpolações aqui, né? Outras aplicações que eu nem vou mencionar, só vou falar agora, não tem nada por escrito aqui nas notas de aula, né? Mas outra aplicação bastante convincente é de super resolução, né? Então você pode usar essa técnica, não vou detalhar, né? Mas você pode usar essa técnica para pegar uma imagem numa baixa resolução e convertê-la numa imagem de alta resolução, né, com um poder de convencimento assim impressionante, né? Você olha para a imagem original de baixa resolução e de repente você vê todos os detalhes devidamente realçados e com uma coerência em termos de qualquer análise intuitiva que você possa fazer ali de coerência local e de textura vai aparecer. Então, realmente as aplicações são bastante variadas, né? Eis aqui a arquitetura da Style Gun, aqui à direita, né? Então eles tinham uma arquitetura já aqui ele está se referindo mais ao gerador, né? Então eles já tinham uma arquitetura mais plain, vamos chamar assim, eles acabaram criando essa arquitetura aqui, que tem mais um mapeamento latente aqui, do Z, das variáveis latentes Z vai para uma variável latente W, né?
esse W chega aqui nas camadas convolucionais aqui a partir de mapeamentos afins, AX mais B, por exemplo, né? Também entra aqui um ruído filtrado, né, para introduzir alguma variabilidade. E, enfim, essa rede aqui anterior tinha 23 milhões de pesos sinápticos e essa daqui passou para 26,2 milhões, né, com uma performance bem superior. Nós vamos entender agora por que eles fizeram esse mapeamento intermediário aqui, o que se ganha com isso. Lembrando que isso aqui é só o gerador, tá? A máquina generativa da StyleGAN. A motivação para fazer esse mapeamento intermediário, né, é o seguinte, por exemplo, se eu tenho duas variáveis, né, gênero e presença de barba, né, é mais ou menos evidente que as mulheres não se espera que elas tenham barba, né, enquanto que os homens podem ter ou não, né. Então, se você se você parte da variável latente z, né, ela vai produzir, por exemplo, supondo uma distribuição gaussiana, ela vai amostrar igualmente as regiões onde não tem exemplares de imagens realistas, né? E as que tem, tá? Então, sem esse mapeamento aqui, a máquina generativa ia ter que fazer toda uma contorção para só sintetizar imagens ou de homens com e sem barba, ou de mulheres sem barba, tá? E evitar as mulheres com barba. Tá? Por outro lado, com esse mapeamento de Z para W, né, eu posso já facilitar a vida do gerador de modo que ele já trabalhe em cima de um mapeamento bem mais tranquilo. Tá? Então, eu sei que não é fácil treinar esse conjunto gerador discriminador, né? E se eu puder ainda, e se eu puder perceber alguma forma de facilitar a tarefa de treinamento, eu tendo a produzir resultados ainda melhores. E é isso que se conseguiu aqui, né? Ok? Então, eu ressalto mais uma vez que essa proposta StyleGAN aqui já trabalhou com as GANs construtivas, né? É do mesmo grupo lá da NVIDIA, e também essa ideia de estilo tem os componentes Coarse, Middle e Fine, que eu já tratei ali atrás. Perceba, eu falei que o Middle é mais ou menos responsáveis pelo formato dos olhos, da boca, e de fato, se você olha aqui o formato dos olhos dessa menina e a boca, né, é mais ou menos o que foi herdado por essa imagem sintética aqui, né. Já o formato da face vem desse rapaz aqui e a tonalidade de pele possivelmente veio dessa outra imagem. Tá? Então você usa imagens, estilos de entrada para guiar, para comandar a máquina generativa de algum modo. Ok? Pois bem, então vamos agora brincar um pouquinho, né? Justamente se você quisesse encontrar se você quisesse gerar a sua imagem ou encontrar o ponto no espaço latente correspondente à sua imagem quando gerada, né? Como que você poderia fazer? Então é um passo bastante desafiador, né? Então vamos lá. Em lugar de manipular os pixels, né, a gente pode realmente trabalhar no espaço latente, que é uma proposta que já foi explorada na literatura. Eu mostrei aqui para vocês, né, essa figura aqui já em 2015, 2016, já se
tentou, já se vislumbrou essa possibilidade, né? Justamente pela possibilidade de fazer operações algébricas, né? Então eu posso pegar, por exemplo, somar o pai com a mãe, gerar imagens e, sei lá, subtrair adultos, somar criança, né? E gerar uma imagem de uma criança que é uma mescla entre o pai e a mãe, dando mais ou menos a ideia da fisionomia de um filho, que um filho possa ter a partir da fisionomia dos pais. Isso falando em termos fenotípicos, né? E segundo uma interpolação dentro de um manifold. Okay? Então é isso que nós vamos fazer agora nessa sessão 6, né? Como obter o código latente específico de alguma imagem desejada a partir da Style Gun treinada, né? Então, a ideia é essa. Se você quer, vamos pôr aqui, a gente vai brincar com a imagem do Barack Obama, tá? Mas vamos pôr aqui a sua imagem. A pergunta que eu faço é, dado o gerador treinado, qual é o ponto no espaço latente? Eu já disse que já antecipei que a dimensão desse espaço latente na StyleGAN é 512, né? Tem 512 variáveis aqui. Então, qual é o ponto no R512 correspondente à sua imagem na saída do gerador? Ou a imagem mais próxima possível à sua, né? No caso aqui vai ser do Barack Obama. Então vamos supor isso, né? Eu quero produzir com o gerador, a máquina generativa, né, a imagem do Barack Obama e eu pergunto, né, qual é o código latente, qual é o ponto no R512, né, que leva a imagem do Barack Obama. Então, uma tentativa poderia ser essa, né? Partir de algum código aleatório, gerar uma imagem aleatória, comparar a imagem alvo com a imagem gerada, a imagem atual, né? Calcular uma norma euclidiana, por exemplo, né? Uma função de perda L2 aqui, pixel a pixel, né? E aplicar um vetor gradiente de modo a não mexer nos pesos da máquina generativa, mas mexer no código, né, para ir buscar aqui no espaço latente o código para o Barack Obama. Tá? Infelizmente, embora a ideia seja válida, e a mesma ideia, ou é muito parecida, né, equivalente, análoga à ideia que foi usada por exemplo, quando a gente falou de alucinação de redes neurais, né? Enfim, mas não funciona. Infelizmente, a quantidade de mínimos locais, quando eu aplico o gradiente para mover o código aqui dessa imagem para essa, né? Não funciona. É isso que eu coloco nesse slide aqui, né? Então, a perda baseada na norma L2 em cima da diferença dos pixels das imagens, né, leva a resultados insatisfatórios. Né? Por quê? Porque o processo de gradiente descendente acaba caindo em mínimos locais de má qualidade. Né? Então, a solução que foi adotada aqui é o seguinte: em lugar de aplicar gradiente nos pixels da imagem, o que eles vão fazer? Eles vão usar uma rede já treinada, que vai ser a VGG, que é uma rede que foi treinada lá com os dados da Imaginet. A VGG é uma rede com bom custo-benefício, ela não é muito tão grande assim e tem uma ótima extratora de atributos de imagens. Tá? Foi produzido lá pelo grupo de Oxford. E então você pode pegar a parte de extração de código da VGG, tirando as camadas fully connected do fim, né, ficando só com as convolucionais, e extrair o código dessa imagem corrente, extrair o código do Barack Obama aqui, tá? E no espaço dos códigos, né, a partir da rede VGG, né,
aí sim você calcula o erro e faz a retropropagação. Aí funcionou, né? Então a ideia foi essa, eu jogo fora as camadas fully connected da VGG e fico só com as extratores de atributo, ok? Com isso, agora eu calculo o erro no espaço semântico que a gente fala, né, dos atributos extraídos das duas imagens e não no espaço dos pixels. E aí eu tenho a diferença entre a imagem desejada, o mapeamento semântico da imagem desejada e da imagem corrente. Eu pego essa diferença, aí eu aplico a retropropagação e aí eu consigo bons resultados, tá? No entanto, né, apesar de funcionar finalmente, né, eu consegui encontrar o ponto no R512 correspondente ao Barack Obama, né, esse processo é muito lento e se faz necessário mais um passo técnico para se chegar a um bom código latente. Então, eu até pediria que vocês parassem o vídeo aqui e pensassem um pouquinho, né, o que poderia ser essa solução, esse passo técnico adicional aqui que facilite a vida do processo de treinamento, tá? Aliás, de descoberta do código latente para essa imagem, ok? Então, tentem pensar um pouquinho antes de eu seguir adiante. Eu já vou seguir aqui, mas vocês eu convido vocês a pararem um pouquinho e pensarem no que vocês poderiam propor, ok? Vamos lá. A ideia é o seguinte, em lugar de aplicar gradiente para mexer nesse espaço latente, né, eu faço o seguinte, eu uso a máquina generativa para gerar um monte de imagens, amostrando aleatoriamente esses vetores com 512 posições aqui, né? E aí tento aprender o mapeamento inverso da máquina generativa, ou seja, eu parto dessa montanha de imagens sintéticas geradas pela máquina generativa e tento mapear nos pontos codificados aqui no espaço latente, ok? E se eu for bem sucedido nesse treinamento, e veja que eu posso gerar uma quantidade absurda de imagens sintéticas, né? Basta ter máquina para isso, então eu tenho o mapeamento inverso do gerador, que vai ser uma aproximação, evidentemente, mas as coisas podem funcionar, entende? Então eu treino um modelo que captura a inversa da máquina generativa, certo? E aí eu vou pôr o Barack Obama na entrada desse modelo e ele vai me dar um ponto razoavelmente próximo, tá? No espaço latente. E é isso que acontece. Veja, eu fiz isso, né, eu usei esse modelo treinado aqui, encontrei um ponto aqui e esse ponto me gerou essa imagem, que de fato está razoavelmente próximo do Barack Obama. Agora sim, aquele processo que era extremamente lento quando essa imagem era muito distante dessa, né, agora que as duas são bem mais próximas, essa ideia de gradiente retropropagado, ajustando o ponto aqui no espaço latente, agora vai me levar a uma solução bastante interessante. Tá? Então, essa é a imagem alvo, essa é a imagem que eu gerei por aquele modelo da inversa do mapeamento da máquina generativa, e após otimizar por gradiente, eu chego a essa imagem aqui, como sendo o melhor exemplar sintético que a máquina generativa poderia produzir a partir desse molde de entrada que eu desejava, ok? Muito bem. Agora que eu sei posicionar, encontrar imagens no espaço latente, né, eu gostaria de manipular essa imagem, incluindo um óculos no Barack Obama, envelhecendo, rejuvenescendo, né,
caminhando no sentido de tornar a face do Barack Obama feminina. Tá? Então tem vários caminhos possíveis, né? Tornando o Barack Obama calvo e assim por diante. Tá? Então a pergunta é, né, como eu posso encontrar as direções de calvície, de óculos, de idade, de peso, de gênero, né? E então é isso que essa sessão 7 vai tratar agora, tá? Vamos lá. Então, o código latente, eu já falei várias vezes, né, tem dimensão 512 e será mostrado aqui numa projeção 2D. Evidentemente, se eu quero enxergar alguma coisa, eu tenho que projetar para o espaço 2D. Né? Então, eu já sei, já tenho uma técnica para localizar cada imagem que eu quiser, né, em que ponto ela se encontra no espaço latente, ok? Agora eu gostaria de caminhar entre duas imagens. Tudo bem, se eu já sei localizar dois pontos no espaço latente, caminhar entre eles é fácil, mas eu gostaria, por exemplo, de partir dessa imagem e torná-la mais feminina, né? Para que lado que eu vou, ok? Então, a forma de resolver isso pega as imagens geradas, sintetizadas pelo modelo generativo e aplica um extrator de atributos específicos, né, que aqui se especializa na definição do gênero, aqui da idade, aqui se está sorrindo ou não, se está com óculos ou não, e assim por diante. Tá? Então, eu tendo uma máquina treinada para classificar com alta performance se as imagens sintetizadas estão de óculos ou não, são masculinas ou não, são jovens ou não. Tá? Então eu consigo, ao manipular essas máquinas treinadas aqui, descobrir a fronteira discriminante, que seria o valor meio, por exemplo, né? Então, eu consigo encontrar no espaço latente o lugar geométrico dos pontos que mapeiam em meio, tá? E eu aproximo esse lugar geométrico por um hiperplano, e aí eu posso caminhar na direção ortogonal. Então, vamos ver aqui, tá? Então, se eu encontrei o hiperplano, uma aproximação, evidentemente, né? O hiperplano que separa os jovens, as faces humanas jovens das faces humanas mais idosas, né? Então, caminhando na direção perpendicular a esse hiperplano, eu vou conseguir esse efeito do envelhecimento ou rejuvenescimento de uma face. Né? Mesma coisa, por exemplo, para gênero. Né? Se esse é o hiperplano que separa homens de mulheres, né? Eu caminhando na direção ortogonal, eu vou tornar essa face gradativamente mais feminina. Né? Eu convido vocês também a fazer uma busca bem rápida aí no YouTube. Vocês vão ver vários vídeos sobre GANs que justamente mostram, os vídeos são bons por isso, né? Mostram exatamente a animação, né, dessa trajetória, e vocês vão ver gradualmente uma face masculina se tornando feminina e vice-versa, tá? Também já ficou famoso aí aquele aplicativo do Facebook de envelhecimento de pessoas, né? E é o mesmo conceito que está sendo trabalhado aqui, né? Então é possível desembaraçar os atributos do código latente usando esses tipos de classificadores aqui, né? E trabalhando com a fronteira discriminante. Bom, faz um ano, né, em março de 2019, que foi lançado a StyleGAN, e veja, em abril de 2020, o mesmo pessoal da NVIDIA já veio com
algumas melhorias em vários aspectos do projeto da StyleGAN, lançando a StyleGAN 2, né? Que de fato, pelos resultados, é muito mais assim, conseguiu realizar melhorias bastante avançadas, né? E aumentou o número de pesos sinápticos da rede generativa de 26 milhões para 30 milhões e da rede discriminativa de 24 milhões para 29 milhões. Né? Então essa era a arquitetura original da StyleGAN e aqui está essa é ela detalhada e aqui está da nova versão, versão 2. Tá? Talvez o resultado mais expressivo, deixa eu voltar aqui alguns slides, seja aqui, ou seja, esse mapeamento inverso, que ele é muito importante para eu poder acessar pontos aqui no espaço latente, né? Esse mapeamento inverso ficou muito mais eficiente nessa segunda versão do StyleGAN. Pelo menos o paper enfatiza bastante isso. Tá? Mas o paper não trata apenas dessas melhorias pontuais e cumulativas. Né? Ele também discute formas de detectar imagens fake. Né? É curioso que essas propostas de máquinas generativas, né, elas justamente aprendem a ludibriar qualquer tentativa de detectar falsidade. Né? No entanto, já existem várias iniciativas, inclusive neste próprio paper aí do pessoal da NVIDIA, né, de mostrar meios de detectar se a olho nu para um ser humano não é perceptível, mas talvez as máquinas possam analisar as imagens e detectar. E, de fato, a técnica aqui requer o próprio uso da StyleGAN, tudo bem, né? Mas veja, se você pega uma imagem e quer saber se ela é real ou é sintética, né? Visualmente não há diferença, certo? Como você vê nessas 6 imagens aqui da linha de cima, essas 3 primeiras são reais, são sintéticas e essas 3 últimas aqui são reais, né? Não dá para nós, assim, leigos e com a nossa habilidade discriminatória, visual, humana, né, rotular, tá? No entanto, se você projeta essas imagens no espaço latente e ressintetiza, quando ela é uma imagem já sintética, o resultado da ressíntese é idêntica a ela, tá? Por outro lado, nas imagens reais, há diferenças. Aqui você vê uma diferença no farol, aqui na roda e aqui no capô e na lanterna. Tá? E, portanto, é possível, ainda é possível, mesmo com esses avanços todos, né, definir algumas técnicas para tentar detectar imagens falsas. Né? É uma espécie de paradoxo e eu termino com essa sessão justamente de detecção de deepfakes, ou seja, os próprios pesquisadores criam o problema e depois propõem soluções para ele. Né? De algum modo, essas técnicas vão ser utilizadas de forma assim, não virtuosa, né, para não usar outra palavra, e então é necessário sim que existam formas de detecção de imagens sintéticas que foram geradas por redes neurais profundas, e elas são chamadas de deepfakes, e aqui eu apresento já 2 surveys que abordam esse tipo de detecção, certo?
do mês passado. Os dois foram publicados em maio de 2020. Essa videoaula está sendo gravada em junho de 2020, ok? Faz um mês que esses trabalhos foram publicados e indicando também, já, se é survey, né, porque já existe um histórico de iniciativas voltadas para detectar deepfakes, ok? Então, existem desafios agora tanto para sintetizar imagens realísticas, quanto para tentar imunizar a sociedade quanto a possíveis danos causados pelo mau uso dessa técnica, né? Ao menos essas iniciativas entram em coerência com uma estratégia que eu considero bastante produtiva, que é o seguinte, né? Se uma tecnologia traz benefícios, mas tem alguns efeitos colaterais, o que deve se fazer não é interromper o uso ou a evolução da tecnologia, mas sim manter a evolução daquela tecnologia e tentar produzir mais tecnologia para combater os efeitos colaterais potencialmente danosos que a tecnologia produz, ok? E a humanidade, se vocês fizerem um estudo bastante objetivo da evolução tecnológica, né, vocês vão ver que nós temos evoluído justamente sob essa perspectiva, né? Vou dar um exemplo bastante básico aqui para fechar essa videoaula, né? Então, os centros urbanos foram viabilizados a partir de várias conquistas tecnológicas, né? E eles levaram ao aumento de qualidade de vida, mas trouxeram vários efeitos colaterais, por exemplo, a produção de lixo, tá? E nós já sabemos, lixo e esgoto também, né? Nós sabemos que muitas cidades, inclusive aqui no Brasil, né? A própria cidade de Campinas, onde eu habito, tem 99% do seu esgoto tratado, né? E isso é o que eu estou chamando, né, de uma tecnologia que foi produzida para combater um efeito colateral de uma outra tecnologia ou de um outro conjunto de tecnologias, né, que criou os centros urbanos com alta concentração de lixo e produção de esgoto, né? Que, se não for tratado, vai causar impactos ambientais importantes, né? Então, é um exemplo pontual e restrito, mas que está em consonância com essas técnicas aqui de detecção de deepfakes, ok? Eu gostaria de destacar aqui nessas referências bibliográficas o quão recentes elas são. Todas elas são do Archive, embora algumas possam já ter sido publicadas em outros veículos também, né? E como falei, pelo menos duas delas aqui são do mês passado e metade delas são desse ano, tá? E mostrando que é uma área que está em franca expansão e já há 6 anos, né? E com resultados que haviam sido indicados como de alto potencial e, de fato, estamos verificando concretamente que esse potencial está se realizando. Com isso, eu termino essa videoaula agradecendo a atenção, sugerindo que quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, né, para receber notificações do lançamento de próximos vídeos que porventura vierem a ser liberados, ok? Então agradeço a atenção de todos.